Eu quero, no segundo ponto agora, mostrar como se deu a construção do zelo religioso que levou os israelitas a se perderem no projeto estabelecido por Deus para eles. É claro que o zelo que os israelitas possuem não surgiu de uma hora para outra. É uma construção. E eu quero então falar sobre esta construção, a construção do zelo religioso israelitas. Eu acredito que o zelo religioso israelita, ao longo da história, se transformou através de alguns grupos religiosos em um zelo monstruoso, por não demonstrar compaixão para com os pecadores e necessitados. Essa transformação, ela é fruto de uma compreensão errada a respeito de Deus. Uma construção teológica desarmonizada com a verdade da pessoa de Deus. Essa teologia distorcida da pessoa de Deus proporcionou a eles, judeus, dominados então pela natureza pecaminosa que todos nós seres humanos possuímos, a oportunidade de, em nome de Deus, de uma justa causa, ou de uma causa santa, praticarem a violência contra seus semelhantes. Então, eu agrido o outro, mas eu me sinto bem porque eu estou agredindo em nome de Deus, em nome de algo justo, de uma causa santa. Eu estou defendendo Deus, os seus projetos, os seus planos. Mas este erro é porque não compreenderam o projeto e o plano real de Deus e nem o próprio Deus. O mesmo, infelizmente, ocorreu a nós cristãos também. Em nome de Jesus, matamos ao longo da história cristã milhares de pessoas que considerávamos hereges e pagãos. A igreja cristã também cometeu este erro. A igreja cristã, em nome de Jesus, promoveu cruzadas, invadiu este país, esta nação, Brasil, matando aqueles que aqui residiam. Em nome de Deus, nós temos que acabar com os pagãos. Nós temos que reconhecer os nossos pecados também. E o mesmo ocorre ainda hoje nas muitas religiões que, por zelo, em nome da fé, declaram que a sua religião, que o seu Deus, ordena a eles para eliminar todos aqueles que não se curvam, que não se prostram aos seus deuses. Muitas religiões ainda vivem isso. A pergunta é, e nós cristãos? Não fazemos isso ainda hoje? Fizemos ao longo da história? Será que ainda não matamos hoje em nome de Deus? Não promovemos morte às pessoas em nome de Deus? Mas eu preciso, junto com vocês, antes de responder a isso, caminharmos aqui um pouco para percebermos como se construiu este zelo distorcido. O profeta Naum escreveu as seguintes palavras a respeito de Deus. Naum, capítulo 1, verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Se você nunca teve um contato com Deus, com Jesus, qual é o sentimento que você tem diante deste verso? Imagina? O Senhor é vingador.
Seu furor é terrível. Qual é a construção que você tem de Deus diante disto? O profeta está escrevendo para o povo de Judá a respeito de Nínive, capital da Síria. A cidade que mais de um século antes de Naum escrever estas palavras, havia se arrependido de seus pecados ao ouvir a pregação do profeta Jonas. Passado, então, alguns anos desde a pregação do profeta Jonas, Nínive volta ao pecado. E embora Deus seja tardio em irar-se, o retorno de Nínive ao pecado despertou novamente a ira de Deus. E seu zelo, o zelo de Deus, é isso que o profeta Naum está falando. Deus é zeloso. O zelo de Deus pela justiça se volta contra esta cidade. Essas palavras de Naum representam a imagem que o povo de Israel havia construído também a respeito de Deus. E que muitos de nós ainda hoje temos a respeito de Deus. Essa imagem, ela é verdadeira. Deus é zeloso, Deus é santo. Por isso, devemos temê-lo. Mas essa imagem não é a realidade de tudo que Deus é. Ela não representa Deus em sua totalidade. Essa imagem também não pode ser desassociada do contexto histórico da fala do profeta. Deus está falando com Nínive, que já havia sido dado uma chance, mas que agora volta a pecar e mergulhar no pecado, e Deus vem com seu zelo agora para fazer justiça sobre este povo. Nós não podemos simplesmente ler esta imagem, esta figura, e desassociarmos de todos os acontecimentos históricos, para que você não tenha uma distorção a respeito de Deus. E precisamos entender que esta fala do profeta, juntamente com outras falas a respeito de Deus, levou o povo judeu a uma construção teológica a respeito da pessoa de Deus, desconectada da verdade sobre Deus. Ficou gravado na mente deles de que Deus é terrível para com seus inimigos. Criou-se então uma imagem de um Deus vingativo, que sempre está pronto a destruir qualquer um que eles, judeus, considerassem seus inimigos, uma vez que eles eram o povo escolhido de Deus. Veja as palavras de Deus agora proferidas por Moisés ao povo de Israel quando estavam ainda no deserto. Deuteronômio, capítulo 5, versos 6 ao 10. Nós vamos começar então olhando o princípio desta construção. Diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Deus estava já ensinando que ele era um Deus zeloso. Mas logo em seguida, essa palavra zeloso você lê: sou Deus zeloso que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. O zelo de Deus começa a ser ensinado logo que o povo de Israel começa a sua caminhada no deserto com Deus. Deus estava construindo uma nação.
E o zelo de Deus começa então a ser construído, mas esse zelo está associado à ideia do castigo. O descumprimento da vontade de Deus faz com que o seu zelo por justiça, Deus é zeloso e justiça, traga sobre os homens uma punição por não guardar os mandamentos dele. Então, demonstram Deus, um pai, que ao momento que o filho desobedece, ele vem e castiga o filho para que o filho possa aprender. Deus está construindo uma nação, e eu vou ficar afirmando isso sempre para que vocês entendam todo o contexto. Nós precisamos compreender isso. Que Deus estava então construindo a nação, que havia saído do Egito, que havia vivido 400 anos no Egito, onde havia diversos deuses, diversas adorações. E Deus está então construindo sobre este povo ainda conceitos, valores, princípios, com o fim de que esta nação, Israel, fosse um farol para as demais nações. Ele pretendia que essa nação fosse uma nação santa, isto é, uma nação exclusiva para ele, uma nação que não se misturaria com o pecado que dominava sobre o mundo naqueles dias. Que vivesse então uma relação harmônica com ele, de forma que ela então seria próspera e atrairia então a admiração das demais nações. E assim, as demais nações conheceriam o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, por meio dela. Percebe todo o projeto de Deus? Então, Deus está sendo rigoroso com essa nação, porque Ele está construindo um projeto e um plano de salvação para toda a humanidade que passa por essa nação. Deus pretendia salvar todas as nações e todos os povos desde o início da fundação do mundo, antes mesmo do mundo existir, através de seu Filho Jesus, tendo então Israel como a nação sacerdotal. Sua rigidez então para com este povo era porque estava iniciando uma relação com eles e tinha por objetivo preservar este povo longe do pecado, a fim de que eles fossem esse farol para as demais nações. Então eles não podiam se desviar do projeto que Deus tinha, porque o desvio deles, o erro deles, consequentemente, afetaria todas as demais nações, que dependiam então desta experiência deles com Deus. E Deus não queria que eles se desviassem deste objetivo determinado para eles, que eles fossem uma nação de sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. E é por isso então que nós nos deparamos na Bíblia com acontecimentos como o de Finéias. Brutal. Assustador quando a gente lê pela primeira vez. Eu não sei se você conhece essa história, então eu vou ler aqui hoje para vocês, em vez de contar a história, eu vou ler para que você veja que está na Bíblia essa história. Números, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel,
que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz, dele e dos seus descendentes. Será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Eu leio uma história dessa, eu não sei como você olha, né? Terrível. Bom, o contexto de toda essa história eu não posso aqui contar porque eu gastaria um tempo enorme. Nós estamos lá no tempo de Balaão. Balaão havia sendo um profeta desses corruptos, que está em busca de bens, dinheiro, enfim. E é usado então por Deus para abençoar o povo de Israel. É interessante porque o rei lá dos Moabitas contrata ele para que ele fosse lá amaldiçoar. Chega lá e não consegue amaldiçoar, ele abençoa o povo. E aí então o rei vem e fala para ele: não, você precisa amaldiçoar. Ele fala: eu não posso amaldiçoar este povo, não posso. E como ele não podia amaldiçoar quem Deus estava abençoando, ele disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar, mas ele vai lá e cria uma estratégia. Ele fala: o negócio é o seguinte, o único jeito de você destruir esse povo é fazendo eles pecarem. Aí então os moabitas pegam as suas mulheres e praticamente, vamos dizer assim, oferecem elas lá para se prostituir com o povo de Israel, e o povo cai nessa armadilha e peca. E claro que ao pecarem, eles fazem o quê? Provocam a ira do Senhor. O zelo pela justiça de Deus começa a falar alto. Então, Deus determina que vários daqueles homens fossem mortos, para que dessa forma a sua ira fosse aplacada. Nós estamos no tempo onde o sangue era derramado ainda como pagamento pelos pecados. E então, Finéias vê um homem, no meio de tudo isso, quando Deus já nem havia proferido essa palavra, ele vê um homem indo para a sua tenda com uma dessas mulheres, e ele se enfurece. Por quê? Porque ele está vendo que Deus está querendo destruí-los, matá-los, e aquele homem ainda assim está indo para a sua tenda com uma moabita, e ele pega uma lança. Imagina só, então ele entra naquele lugar, aquele casal, agora vamos assim dizer, eles estão numa relação, e ele vem e pega a lança e atravessa os dois com a sua lança, em nome de Deus. Veja, eu estou tentando mostrar para vocês a construção desta cultura violenta em nome de Deus, por falta de não entender exatamente todo o princípio que está por trás, todo o contexto, e o povo vai criando então um zelo monstruoso, um zelo aonde eles começam sempre a olhar para o inimigo como alguém que eles deveriam destruir, simplesmente matar, sem considerar o contexto, tempo e época em que eles estavam. E segundo o texto que nós lemos, Finéias faz aquilo movido pelo mesmo zelo que Deus tem pelo seu povo. Um zelo que visa proteger os pecadores, de forma então a não serem consumidos por sua ira, porque Deus queria proteger o povo, como eu disse, Ele está criando este povo, está construindo este povo, para que este povo fosse um farol. E Finéias, tomado por este mesmo sentimento, ele faz essa atitude, ele vai e
pega a lança, assassina aquele casal, mata-os por zelo. Mas esta história contada e lida possivelmente ao longo de muito tempo, começa a ser tirada um pouco de seu contexto, e nós vamos vendo a construção de um zelo perigoso. Aonde em nome de Deus, então nós matamos, em nome de Deus nós fazemos isso ou aquilo. Naquele momento da história, este zelo foi aprovado por Deus. Naquele dia daquela história, a santidade de Deus clamava por aquela justiça, mas nós não podemos usar isso para referendar hoje atitudes de violência, de agressão em nome de Deus. Nós estamos em outros tempos, em outro projeto. Finéias cometeu um ato de violência brutal, justificado na premissa de apaziguar Deus, e assim salvar o restante do povo da ira de Deus. Esse ato de violência do neto de Arão foi aprovado por Deus, dentro daquela circunstância histórica, dentro do contexto da construção da nação santa, a qual Deus tinha como objetivo ser um veículo da sua graça para todos os povos, para todas as nações. Dentro desta realidade de que Jesus ainda não havia sido sacrificado na cruz, como cordeiro dado por Deus, para a salvação da humanidade. Hoje não necessita fazer sacrifícios de seres humanos ou qualquer outra coisa para apaziguar a ira de Deus. Cristo foi o sacrifício final. Nada justifica a matança que está sendo realizada hoje. O povo de Israel não podia se tornar como as demais nações, porque senão perderiam o propósito de sua existência. E sobre este povo estava depositada a promessa feita por Deus a Abraão, o projeto estabelecido por ele antes da fundação do mundo, declarado em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Projeto esse da salvação da humanidade em Jesus Cristo, que passava por este povo. E a história nos mostra que o povo de Israel então foi construindo um zelo pelo nome de Deus. E ainda que eles não fossem plenamente obedientes, e ainda que eles não entendessem perfeitamente este zelo foi sendo construído. Foi este zelo pelo nome de Deus que levou, por exemplo, Davi a matar Golias. Quem é este incircunciso para zombar do nome de Deus? Então, ele, por zelo pelo nome de Deus, vai enfrentar o gigante Golias. Foi esse zelo que levou Elias, no Monte Carmelo, a matar 450 profetas de Baal. Eu penso até que tinha mais 400 profetas lá de Azerá. Porque diz o texto bíblico que foi chamados todos os profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá. Foi um dia de carnificina em Israel, em nome de Deus. Isso, queridos, nos faz compreender a atitude dos discípulos de Jesus, descrita no Evangelho de Lucas, ao não serem bem recebidos pelos samaritanos. E eu quero ler para vocês, porque eu acho que tem coisas que a gente tem que ler, para falar, não, o pastor está inventando lá. Veja só, Lucas capítulo 9, versos 51 e 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante
que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Veja só que coisa. Jesus está próximo dos seus últimos dias. Sua mente, seu coração sabe que ele tem que ir para Jerusalém. E ele está partindo e vai passar ali por Samaria. E ele então envia alguns mensageiros, pede para que preparasse ali para ele um momento para que ele pudesse estar lá. Mas veja que interessante que os samaritanos, diferente dos discípulos que andavam com ele, perceberam, olha que coisa interessante diz isso, né? Eles não quiseram preparar nada, porque eles viram que Jesus estava tão firme no seu propósito de ir para Jerusalém. Diz que eles perceberam no semblante dele. É por isso que eles não quiseram preparar. Agora, os discípulos, que são judeus, que trazem essa cultura que nós estamos aqui mostrando, uma cultura de um Deus zeloso, vingativo, terrível para os seus inimigos. Ora, peraí, eles não querem receber o nosso mestre? Aí eles chegam até Jesus e dizem essas palavras tão bonitas: Senhor, não queres que a gente manda cair fogo? Olha só, não quer que a gente manda cair fogo do céu sobre eles? Porque a imagem que eles têm é a imagem de Finéias, a imagem que eles têm é a imagem de Elias derrubando o fogo do céu, destruindo todos os inimigos, a imagem de Davi matando Golias, a imagem de um Deus zeloso que parece que tem prazer em destruir os seres humanos que se opõem a ele. Essa foi a imagem, e aí Jesus os repreende, porque esse não é o Espírito de Deus. E é muito séria essa repreensão. Vocês não sabem de que espírito são. Isso não faz parte de Deus Pai, não faz parte de mim, não faz parte da ação do Espírito Santo. Eu vim para salvar os homens, não é para destruí-los, matá-los. Nunca foi o projeto de Deus isso. Eles estão totalmente fora de contexto. Eles trouxeram uma visão distorcida de Deus até os seus dias, e Jesus está tentando corrigir isso. A história produziu no coração dos judeus um sentimento de um zelo distorcido da verdade, de que o objetivo de Deus é e sempre foi o de salvar a todos. Uma vez que os samaritanos então não os receberam, logo esse zelo distorcido se manifestou, desejando então que fogo descesse do céu. O zelo religioso que eles construíram os transformaram em monstros, destruidores de seres humanos. Sim, capazes de matar os seus semelhantes em nome de Deus. E eles só não fizeram isso nos dias de Jesus, porque eles não tinham força bélica para fazer isso. E eles queriam, na verdade, que Jesus tivesse feito isso. Eles esperavam isso de Jesus. E é dentro deste contexto de zelo distorcido que nós compreendemos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão ao cristianismo, ele promovia a matança de cristãos. Por zelo, em nome de Deus, o Deus de Israel, ele matava os cristãos. E Paulo era visto pelos cristãos, se você ler a sua Bíblia, como um assassino, um monstro. De tal forma que quando Deus chama Ananias para que fosse até ele, Ananias diz ao Senhor: espera aí, Senhor, este homem, ele é conhecido por ser um assassino, tem matado muitos cristãos, destruído famílias, tirado os pais de muitos pequenos.
Ele era um homem impiedoso, mas que acreditava ser um homem zeloso, religioso. Porque tinha um zelo distorcido. E ele colocava esse zelo, essa vontade de realizar para Deus num negócio, numa ideologia, numa religião, em conceitos todos errados. E é evidente, então, que precisamos entender a realidade, que o zelo sem a compreensão verdadeira de Deus e de seus projetos pode tornar qualquer um de nós, seres humanos, em monstros, assassinos, destruidores de famílias, como foi Paulo e como foi muitos outros na história. Essa não é uma realidade só de Israel. Eu estou dando ênfase a Israel, porque é a nação em que a história bíblica se passa, é a nação pela qual Deus vai construindo para nós o projeto de salvação que nós hoje encontramos em Cristo. Mas também é a realidade lá dos palestinos, dos descendentes de Ismael. É a realidade do Hamas. É a realidade de muitas outras culturas que construíram um zelo aí perigoso, defendendo ideologias políticas, ideologias bélicas, né? Religiosas, sexuais, enfim. É a realidade de muitos lugares, de muitos grupos, muitos guetos, muitas tribos, tribos urbanas, times de futebol, pessoas que, na defesa de seus interesses, de suas ideologias, de seus conceitos, se julgam no direito de invadirem terras estrangeiras, de violentarem outros seres humanos, de lançarem bombas sobre outros humanos, como se não valessem nada, como se eles não tivessem vidas, não tivessem famílias. Eu quero dizer que essa pode ser a minha realidade e a sua realidade, que se julga também no direito de invadir a rede social de uma outra pessoa com o fim de ofendê-la, de destruí-la moralmente, psicologicamente, que se julga no direito de violentar outra pessoa por causa de sua opção sexual, política ou religiosa. Aqueles que assim estão procedendo não são seguidores de Jesus, não entenderam o Evangelho de Jesus.